Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, hoje de língua portuguesa, para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só o tema da nossa aula de hoje, está bem interessante, que a gente tem trabalhado o gênero textual notícia, mas hoje a gente vai focar em um detalhe da notícia, tá? Que são as fake news, isso mesmo, as notícias falsas que têm aparecido muito, que a gente tem visto muito ultimamente, não é, nas redes sociais, circulando aí por todo esse meio, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado, presta bem atenção nesta aula para não ficar divulgando por aí fake news. Olha, deste lado está Clisma. Ele vai tornar essa aula mais inclusiva, Clisma. Ele vai levar essa aula a mais pessoas através das Libras, que é a língua brasileira de sinais. E no chat, a professora Eli Graciele vai levar essa aula a mais pessoas. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esté. Bom dia, turminha do segundo ano. Estamos aqui aguardando a sua participação. Participa aí, fica conectado, preste atenção na aula. Vamos aos recadinhos diários para a gente descobrir como é que a gente faz para não perder nenhum detalhe da nossa aula, tá? A nossa aula está sendo exibida ao vivo, isso mesmo, você está me assistindo em tempo real no canal Nova Nordeste, não é? A TV Nova Nordeste, o 22.2, tá? Depois essa aula vai ser reprisada, não é? Logo mais à tarde. E posteriormente essa aula vai para um repositório de aula que está lá, tanto no aplicativo do Educa Recife, quanto no YouTube, não é? No canal Educa Recife, tá? Agora não esqueça do detalhe principal, que é você saber a sua turma, que é o segundo ano, e se liga. Se você ainda não baixou o aplicativo, o QR Code já está aí. Você já pode aproveitar e fazer isso agora, tá? Não perca tempo. O material, você já sabe, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, não é? Estamos no 3º volume. Olha só quanto caminhamos já, não é? Estamos no 3º volume e tenho certeza que você está aproveitando muito esse material, não é? A professora aí em sala de aula está trabalhando e as nossas aulas vão te dar um reforço a mais para trabalhar esse material. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai organizar seu material, vamos começar a nossa aula, mas antes de começar a nossa aula, a gente vai pensar um pouquinho sobre as fake news com uma leitura, tá? Você já sabe que as notícias são textos informativos, é isso mesmo. Eles trazem informações para a gente, não é? Você já sabe que a notícia divulga diversos temas, não é? Eu já falei ontem, educação, saúde, tecnologia, esporte, entre outros detalhes, não é? E são acontecimentos reais, isso mesmo, são acontecimentos verdadeiros, coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas verídicas, tá? Então não são notícias falsas como as fake news. Para a gente pensar sobre as fake news, eu trouxe uma leitura bem interessante que você não vai perder os detalhes dessa leitura. E como é que você pode fazer essa leitura? Eu vou fazer aqui com você, mas você pode fazer em casa acessando a árvore de livros. Olha só, a leitura que a gente vai fazer está aí, ó, na árvore de livros. Eu tirei desse livro Fábulas de Esopo, tá? E você pode aproveitar para descobrir outras fábulas com essa leitura aí, com esse livrinho. Mas vamos à fábula de hoje, porque a gente precisa pensar sobre as fake news. Vamos fazer a leitura comigo? Eu vou pedir para a tela ficar bem cheia e você conseguir ler em casa aí tranquilamente. O pastor mentiroso e o lobo. Um jovem garoto chamado Peter vivia em um vilarejo perto da floresta. Certo dia, Peter decidiu cuidar do pastoreio. Logo ele conseguiu trabalho como pastor. Quando
alcançar a encosta, mantenha seus olhos e ouvidos abertos, pois por lá anda um lobo espreitando para atacar as ovelhas. Se você vir qualquer coisa que se pareça com um lobo, escale o topo mais alto da árvore e grite: lobo, 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 orientou o pastor. Então eu chegarei com todos os homens armados, com machados, enxadas e forquilhas para afugentar o animal. Peter, você garante a segurança do meu rebanho? Perguntou o pastor. Não se preocupe, mestre, seu rebanho está em boas mãos, respondeu Peter. Na manhã seguinte, Peter levou as ovelhas para as colinas, ele manteve os olhos atentos no rebanho. À noite, o garoto levou as ovelhas de volta para o vilarejo e o pastor contou seu rebanho e ficou muito satisfeito. Muito bem, garoto, você fez um bom trabalho, disse o pastor. Então, amanhã de manhã você leva o rebanho para as colinas novamente. No dia seguinte, Peter estava pronto para fazer o seu trabalho. Levou as ovelhas para as colinas, estava com os olhos atentos e os ouvidos atentos para impedir que qualquer intruso fizesse mal às ovelhas, mas o inimigo não apareceu. E assim se passaram muitos dias. Todas as manhãs o garoto levava as ovelhas para as colinas e à noite ele as trazia de volta ao vilarejo. Mas com o passar dos dias, Peter estava ficando entediado. Não tinha com quem conversar, exceto com aqueles pequenos animais que nem podiam falar. Apenas pastavam o dia todo. Em uma certa manhã, Peter estava muito chateado com o seu trabalho. De repente, ele teve uma brilhante ideia, um plano para se divertir. Bem, que eu podia apenas fingir que um lobo chegou. Ele pensou, vai ser divertido. Então ele escalou o topo da árvore mais alta e gritou: lobo, lobo, lobo! O lobo está atacando as ovelhas. E ele gritava bem alto: lobo, 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 lobo! Como esperado, ele logo viu seu mestre e os homens correndo em direção à colina, armados com varas, pás, enxadas e machado, para ajudá-lo a se livrar do animal. Onde está o lobo? Perguntou o pastor. Ele acabou de fugir, Peter respondeu. Bom trabalho, garoto, você salvou as minhas ovelhas do lobo malvado, disse o pastor alegremente. E os homens se juntaram ao mestre e também fizeram elogios ao garoto. Você fez um trabalho maravilhoso, disse um deles, acariciando sua cabeça. Peter estava tão satisfeito consigo mesmo que quase se esqueceu que tinha inventado toda aquela história. Ele estava rindo muito da ideia que teve. O tempo passou, 2 semanas depois daquele dia, Peter começou a ficar entediado novamente. A única coisa interessante desse trabalho foi pregar uma peça no mestre, ele pensou. Todos os homens agradeceram a ele. Ele lembrou então e olhou para a árvore mais alta da colina e decidiu subir ali. Com todas as forças gritou: lobo, 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 lobo está atacando as ovelhas. De novo os homens vieram correndo e perguntaram: onde está o lobo? Ele fugiu para a floresta, respondeu Peter. Os homens desta vez não acreditaram em Peter. Em vez disso, olharam para ele desconfiados. Então desceram da colina resmungando. Depois do que aconteceu, Peter se deu conta do seu erro. Ele percebeu que
Eu gritei quando não havia lobo. Foi então que em uma tarde que parecia tranquila, algo inesperado aconteceu. Ao observar o rebanho, o garoto viu que uma enorme sombra de cor marrom rastejava entre as ovelhas, que começaram a correr desesperadas. Agitado, Pet escalou a árvore mais alta e gritou o mais alto que conseguiu: Lobo, 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 lobo! O lobo está atacando as ovelhas. No vilarejo, o mestre e seus homens ouviram os gritos do garoto, mas continuaram a trabalhar. Despreocupado, e Pet inventando histórias de novo. Disseram, é Pet inventando histórias de novo. Ele agora, não vamos cair nesse truque dele outra vez. E continuaram a trabalhar. E Peter continuou a gritar, lobo, lobo, lobo. E neste momento, realmente era um lobo. Peter continuou a gritar. Lágrimas caíam dos seus olhos. E ele, assustado, gritava bastante. Mas ninguém veio ajudá-lo. Foi aí que o pastor chegou e ele contou. Eu gritei, mas ninguém veio ajudar, disse o garoto ao seu mestre, que veio procurá-lo. O sábio mestre então disse-lhe, na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Percebeu o quanto uma mentira pode prejudicar a vida das pessoas? E aí, conta aí pra gente. Eu vou chamar a professora Eli Graciele agora, não é? Dar o bom dia para ela e perguntar para ela como é que está essa participação aí no chat, se alguém já falou sobre as fake news. E aí, professora? Professora Esther, o William está aqui, deu o bom dia deles, os nossos estudantes estão aí aprendendo sobre esse novo, essa forma de falar fake news, que é uma palavra em inglês, né? E tem se falado muito nos últimos tempos, né? Sobre isso. Ainda é uma coisa relativamente nova. É nova, mas acontece muito, não é isso, professora Eli? Isso, vivemos bem comum. Cercados, é muito comum. Então, nós vivemos cercados de fake news, mas você percebeu na história o quanto a mentira pode prejudicar as vidas, não é? A vida das pessoas, não é? Ou as vidas, não é? O mesmo acontece com as fake news, tá? A gente tem vivido, não é, cercado de fake news. Fake news são o quê? Não é? News, como a professora Eli falou, não é? É uma palavra inglesa, não é? Que significa notícia, tá? E fake significa falsas, não é? Então, fake news são notícias falsas, divulgadas principalmente nas redes sociais. Olha só, preste atenção nessa notícia. Bolo de cenoura aliado da pele. Inclua na sua rotina. Comer um bolo de cenoura por dia é bom para a pele. E aí, professora Eli, a senhora concorda com essa notícia? Eu acho que não. Acho que o bolo de cenoura, mesmo sendo de cenoura, ele não é só a cenoura. Ele leva outros ingredientes que não deixa assim tão saudável o alimento. E aquela camada de chocolate, hein, professora? O ali por açúcar, cima, né? Deve ser maravilhoso mesmo para a pele, viu? Deve ser muito gostoso. Agora que não deve ser saudável todo dia, acredito que não. E comer um, professor, ali inteiro, imagina, um bolo de cenoura inteiro. Exatamente, não é nem uma fatia, é o bolo inteiro. Olha a quantidade de açúcar que você vai colocar aí no seu corpo. É verdade, professora Eli. Olha só, a gente percebe uma fake news, não é? Quando a gente tem uma notícia assim, que apresenta grande quantidade de uma coisa, algo exagerado, não é? Algo inusitado, não é? Como na história de Peter, não é? E você verifica também que, geralmente, as fake news, ela vem com alguns erros, não é?
ortográficos, não é? Quando você olha assim a escrita, você percebe que tem alguns erros, não é? Então, a gente precisa fazer o quê para evitar essas fake news? Já pensou se eu recebesse essa notícia e começasse a divulgar ela? A gente precisa analisar a notícia, verificar qual foi a fonte, pesquisar, não é? Para evitar as fake news. E olha só, é fake news, viu? Não vá comer um bolo de cenoura inteiro, porque não tem nada de bom para a pele. Uma cenoura é mais saudável, você comer uma cenoura por dia, o bolo não. É verdade. Então, como evitar as fake news, não é? Primeira coisa, não confiar apenas nas manchetes, não é? A gente vê aquela manchete ali linda, maravilhosa, eita, vou passar adiante essa mensagem, não. Primeiro você tem que verificar se a fonte é confiável. Tem que pesquisar sobre o autor, tem que verificar qual o site, não é, original da publicação, tá? Então, evite as fake news seguindo esses 4 passos aí, tá? Não divulgue notícias falsas. Fique em alerta. Assim que você receber uma notícia, achou interessante, pesquise primeiro para poder divulgar, tá? Agora, nossa revisão bem rapidinho, tá? Aprendemos sobre as notícias, fizemos uma leitura na árvore de livros, não foi isso? Falando sobre algo que a mentira pode prejudicar. Aprendemos sobre as fake news. E aí, você tem alguma pergunta? Espero que você tenha entendido esta aula e ficamos por aqui. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.